33 anos são bastante para construir um legado inesquecível. E não estamos falando, neste caso, de Jesus. Nosso homenageado hoje será Bruce Lee, um californiano com descendência chinesa que conquistou não só a Ásia e a América, e sim o mundo inteiro. As artes marciais, todas elas, devem muito a esse homem. O tratamento pomposo dado à história e vida dele é, no final das contas, muito mais do que justo. Você logo vai entender o porquê. Lee revolucionou os filmes de ação. Se você é fã de Steven Seagal, então deve muito a Bruce. Se o seu preferido é Jackie Chan, as honras podem ser dadas novamente a ele. E se por acaso você idolatrar Jet Li, você idolatra Bruce Lee por consequência. Essa lista de influenciados por sua arte poderia ser extensa, mas vamos nos conter. Então, se você é um fã ou não de Bruce, esse vídeo é pra você. A história de vida do homem vale cada milésimo de segundo dessa homenagem. Então se aconchegue e não pisque. Afinal, este é o Por Trás da Fama de Bruce Lee. Eu sou a Aline Rodrigues e você é exageradamente bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para iniciar, você tem que saber de uma coisa realmente importante. Bruce Lee é um nome artístico e convenhamos que nome bem escolhido, né? Seu nome de batismo é Lee Jun-fan. Como dissemos, mesmo que muitos acreditem que Lee é asiático, a verdade é que ele nasceu em terras californianas, quando seu pai fazia uma turnê lá na famosa cidade de São Francisco. Seu pai era um reconhecido cantor de ópera cantonesa chamado Lee Hoi-chuen. Sua mãe chamava-se Grace Hu. Lee foi o quarto a nascer de um total de 5 irmãos. Mas logo depois de nascer, seus pais decidiram voltar para Hong Kong, terra natal deles. Não poderia ter escolhido uma hora pior. O território viveu uma guerra de quase 4 anos logo depois. Pela família ter uma influência bastante clara, eles pouco sofreram por lá. Vale acrescentar neste caso que a mãe de Bruce vinha de uma família bem, mas muito bem abastada. Após a guerra, seu pai foi ainda mais reconhecido perante seus próprios. Tinha voltado à carreira de dentista, o que só aumentou seu carisma perante o público. Perceptivelmente, Lee tinha uma vida das mais cômodas. Por conta disso, e lembrando a tradição asiática, Lee logo foi encorajado a frequentar casas de artes marciais. Primeiramente, treinava Kung Fu e Tai Chi com seu progenitor. Um pouco depois, virou um praticante de Wing Chun, recebendo ensinamentos de um dos maiores treinadores de artes marciais que a Ásia já viu, Ip Man. Seu desenvolvimento era tão rápido que os outros professores se recusavam a treiná-lo. O cargo ficou realmente por conta de Ip. Melhor para Bruce. Logo, ele demonstrou ser melhor do que aqueles que já estavam lá há bem mais tempo. E isso, surpreendentemente, prejudicou a vida dele. Ao fim da guerra, Hong Kong vivia dentro de uma condição bem caótica. Gangues eclodiam à torto e à direita. Bastante delas, sabendo do talento irretocável de Lee, o desafiavam a lutar. E talvez por saber de suas incríveis habilidades, não recusava as propostas. Não há registros de derrota por parte dele. Nesse momento, sua fama cresceu e mais gente queria ter a chance de levar porrada de Lee. Ficou tão grande que descendentes da Tríade, grande organização criminosa da China, quiseram brigar com ele. E adivinha só, ele espancou um deles sem qualquer ressentimento ou medo de represália. Seu pai não ficou feliz e decidiu o tirar daquele lugar insalubre. Resolveu mandá-lo para sua cidade de nascimento, junto com sua irmã Agnes. Ele não ficou lá, no entanto, foi para Seattle, onde seu pai tinha um amigo. Por lá, trabalhou como lavador de pratos até se formar no colégio. Entrou na universidade logo após o término do colegial e, sendo surpresa mais uma vez, decidiu cursar filosofia.
Lá também cursou, sem se aprofundar muito, teatro e psicologia. E foi no mesmo lugar que conheceu Linda Emery, uma das protagonistas da sua vida, aquela que viria a ser a sua esposa. Ao mesmo tempo em que cursava, administrava aulas de artes marciais. Ensinava Ju Fan Kung Fu, que quer dizer nada mais e nada menos Kung Fu de Bruce Lee. Era um mix entre tudo aquilo que havia aprendido com pitadas de sua própria consciência. Seu método, ao que as pistas indicam, era tudo de bom. Suas aulas eram tão bem vistas que ele, não muito depois, criou uma escola de artes marciais. A vida continuou funcionando muito bem. Ele se formou, casou-se com Linda e mudou para Oakland, novamente na Califórnia. Na cidade, decidiu abrir uma filial de sua escola. Tinha um amigo bem próximo por lá que, obviamente, também manjava tudo sobre as artes marciais. Bruce deve uma a ele. Foi esse amigo que decidiu inscrever o nome de Lee num torneio de karatê. Competição essa que mudou a vida dele para sempre. Foi exatamente nessa grande disputa que um produtor de Hollywood o viu. Ele já tinha participado de filmes anteriormente, enquanto era uma criança vivendo no seio da China. Contudo, esse foi o estopim. Lee participou primeiramente de uma série de TV chamada O Besouro Verde, em 1966. Emendou na sequência mais duas, Ironside e Here Come the Brutes. Foi só em 1969 que ele foi parar nas telonas de cinema. Interpretou um capanga em Marlowe. Entretanto, nem as participações cada vez mais recorrentes em filmes americanos vinham o satisfazendo. Queria um lugar de destaque. Então, voltou à China mais uma vez. Lá ele era tratado como uma estrela em franca ascensão. Por esse motivo, produtores o contrataram para o lançamento de duas grandes produções, ambas como protagonista. Um deles é o mais que reconhecido O Dragão Chinês. Em seguida, estrelou A Fúria do Dragão. Os dois filmes estouraram, tanto em público quanto na questão financeira. Lee era um sucesso confirmado. Novamente, ganhou outro voto de confiança para um terceiro filme, O Voo do Dragão, onde lhe foi dada toda a liberdade que queria. Escreveu, dirigiu e protagonizou a produção. Com sucesso avassalador, Bruce decidiu galgar mais uns passos no show business. Chamou Kareem Abdul-Jabbar, um dos maiores nomes do basquetebol na história, para protagonizar um filme com ele. Abdul tinha sido aluno de Lee, mas Lee decidiu interromper a produção. Recebeu um convite irrecusável para gravar Operação Dragão, seu filme de maior sucesso na história. Gravou todo o filme e esperava sua estreia, consequentemente, sua recepção também. Por um sopro do destino, não conseguiu. Morreu uma semana antes da estreia nos cinemas, no dia 20 de julho de 1973. Nesse dia, ele havia se reunido com alguns produtores, estava com projetos novos. Depois dos compromissos, sentiu uma dor de cabeça. Pegou um remédio com sua amiga e foi deitar um pouco. Seguindo a rotina, ele deveria ter descido para jantar. Não foi o que aconteceu, entretanto. Com o toque de fraqueza no ar, seus amigos subiram para saber o que havia acontecido. Ao chegar ao quarto, Bruce estava desacordado. O médico foi chamado na tentativa de o reanimar, mas não conseguiu. Ele foi enviado ao hospital então, mas chegou lá sem vida. Naquele momento, ao se analisar, os médicos perceberam um aumento considerável no tamanho do cérebro de Lee. Tempos depois, foi declarado que ele morreu em razão de uma reação alérgica ao remédio que havia tomado para a dor de cabeça. Mas há cientistas e pesquisadores que discordam disso. Eles afirmam que Bruce teria morrido em complicações decorrentes do uso exagerado de um remédio para a hérnia de disco. Será difícil saber disso agora. Lee deixou 2 filhos. Ambos estiveram envolvidos em teorias conspiratórias desde então, muito por causa do mito criado sobre a imagem de seu pai. A ideia foi reforçada em 1993 nas filmagens de O Corvo. Brandon Lee participava da gravação da produção quando foi baleado em uma das cenas. O roteiro incluía uma cena com armas. Neste caso, era para todas as balas terem sido retiradas do cano, mas, segundo as investigações, uma estava presa no cano do revólver.
Ao se disparar o que se achava serem balas de festim cenográficas, a de verdade foi junto. Ele resistiu por algumas horas ainda, mas faleceu devido a uma hemorragia interna. Todo esse acontecimento suscitou e suscita até hoje teorias diversas. Não é difícil você encontrar algumas por aí, inclusive variadas sobre a Tríade, aquela organização criminosa chinesa que sempre estava atrás dele. O legado de Bruce Lee está por aí em todo lugar. Em jogos de videogame como Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat, em desenhos animados como Dragon Ball e Naruto, e em filmes, caso de Karate Kid e Kill Bill. Mas não só isso, as artes marciais em sua totalidade ganharam uma lufada de frescor com a ascensão de Bruce Lee. Elas foram elevadas novamente após os filmes estrelados por ele. Qualquer filme que você veja nesse estilo tem uma digital dos dedos de Lee. Então aprecie sem qualquer moderação. Agora você aí, ficou surpreso com a vida curta e conturbada de Bruce Lee? O que mais te chocou na história de vida dele? Comente aqui embaixo que a gente quer saber. Eu estou indo embora. Tchau!